Tem uma dor que você já tentou esquecer de todo jeito. Você se distrai, trabalha, conversa com outras pessoas, assiste vídeos, ri por alguns minutos, mas quando você fica sozinho, ela volta de novo. É como se ela estivesse esperando o momento certo para aparecer de novo. E sabe o que a maioria das pessoas faz? Luta contra essa dor. Tenta sufocar ela, tenta fugir, tenta fingir que ela não existe. Mas quanto mais você foge, mais ela aparece perseguindo. Agora, deixa eu te fazer uma pergunta. E se essa dor não fosse seu inimigo? E se ele estivesse tentando dizer alguma coisa que você ainda não teve a coragem de ouvir? Pode parecer estranho, mas pensa comigo. Quando você coloca a mão no fogo, a dor aparece para salvar a sua vida ou para destruir você? Quando um osso quebra, a dor avisa que alguma coisa está errado. O corpo usa a dor para proteger você. Então, por que será diferente com a alma? Talvez essa tristeza que não passa, essa angústia, esse vazio, essa sensação de que falta alguma coisa, talvez tudo isso não tenha vindo para destruir você. Talvez tenha vindo para acordar você. O problema é que a gente foi ensinado a eliminar qualquer tipo de dor o mais rápido possível. Ninguém nos ensinou a escutar o que ela tem para dizer. E é exatamente aí que muita gente passa anos presa na mesma vida. Por quê? Porque ela silencia a dor, mas nunca resolve a causa. Hoje eu quero conversar com você sobre isso, porque existe uma verdade que mudou completamente a forma como eu enxergo o sofrimento. E talvez quando você terminar este vídeo, nunca mais olhe para a sua dor da mesma maneira. Eu não sei qual é a dor que você está carregando hoje. Talvez seja a dor de ter perdido alguém, talvez seja a dor de ter confiado na pessoa errada, talvez seja aquela dor que nem tem nome. Você só sente o peso no peito e não consegue explicar. Por fora você sorri, conversa, trabalha, faz o que precisa ser feito, mas por dentro parece que algumas coisas estão fora do lugar. E sabe o que é mais curioso? A gente faz de tudo para não sentir isso. Enche a cabeça de distrações, passa horas no celular, assiste um vídeo atrás do outro, sai de casa, procura qualquer coisa que faça esquecer tal dor por alguns minutos. Só que a dor tem um jeito estranho de funcionar. Ela pode até ficar em silêncio por um tempo, mas ela nunca vai embora só porque você decidiu ignorá-la. Ela sempre volta e muitas vezes volta mais forte. Foi aí que eu comecei a perceber uma coisa. Talvez o problema não fosse a dor, talvez o problema fosse a minha insistência em fugir dela, porque toda vez que a gente foge de uma conversa importante, o problema continua esperando. Com a dor é a mesma coisa. Ela continua batendo na porta, não porque quer machucar você ou quer te levar no precipício, nada disso. Ou talvez você diga, por que ela não vai embora então? Por que ela não me deixa em paz? Bom, isso é porque existe uma mensagem que ainda não foi entendida. Pensa em um alarme de incêndio. Ninguém quebra o alarme porque ela fez barulho. Primeiro você procura fogo, porque o barulho não é um problema. O problema é aquilo que faz o alarme tocar. Com a nossa vida acontece exatamente isso. Muita gente tenta calar a dor, mas nunca procura o que está causando essa dor. Enquanto a causa continua lá, a dor também continua. Foi quando eu entendi que algumas dores não aparecem para nos punir, elas aparecem para nos impedir de continuar vivendo do mesmo jeito. E é aí que tudo começa a mudar. Porque existe uma pergunta que quase ninguém tem a coragem de fazer. O que essa dor está tentando me ensinar? É sobre isso que eu quero falar. Porque a resposta dessa pergunta pode mudar completamente a forma como é que você enxerga a sua própria vida. A dor é um sinal e não uma sentença. Eu lembro de ouvir uma frase que ficou na minha cabeça por muito tempo. A dor sempre bate na porta antes da mudança. Na época, eu não entendi. Eu pensava que sofrer era o sinal de que alguma coisa tinha dado errado. Mas com o tempo, percebi que muitas das maiores mudanças da minha vida começaram justamente em momentos de dor. Pensa numa árvore. Antes de crescer para cima, ela precisa criar raízes mais profundas. E esse processo acontece debaixo da terra. Ninguém vê, ninguém aplaude, mas é ali que ela ganha força para enfrentar as tempestades. Com a gente acontece algo parecido. Tem fase da vida em que parece que tudo está escuro.
Você olha para a frente e não sabe o que fazer. Parece que Deus está em silêncio. Parece que ninguém entende o que você está vivendo. E é justamente nesses momentos que a gente mais cresce, mesmo sem perceber. Porque a dor tem uma capacidade que o conforto nunca teve. Ela faz pergunta, ela obriga você a parar. Ela faz você repensar escolhas, amizades, relacionamentos e até pessoa que você está se tornando. O conforto quase nunca faz isso. Quando tudo está bem, a maioria das pessoas continuam vivendo no automático, mas a dor interrompe esse piloto automático. Ela faz você olhar para dentro e isso assusta porque olhar para dentro é muito mais difícil do que apontar um dedo para os outros. Às vezes a gente culpa a vida, culpa a família, culpa a falta de dinheiro, culpa as pessoas que estão ao nosso redor. Mas evita fazer uma pergunta mais importante de todas. O que eu preciso mudar em mim? Essa pergunta dói, porque a resposta quase nunca é fácil. Talvez a dor esteja mostrando que você está insistindo em um lugar onde você já não cabe mais. Talvez ela esteja mostrando o que eu tenho que deixar para trás. Talvez são pessoas que nunca caminharão de verdade a meu lado. Você entende? Ou talvez ela esteja dizendo que você passou tanto tempo tentando agradar todo mundo e que esqueceu de ouvir a si mesmo. E sabe o que acontece quando a gente ignora esses sinais? A vida aumenta de volume. Primeiro vem um incômodo, depois uma tristeza, depois um vazio, até chegar um momento em que você não consegue mais fingir que está tudo bem. Não porque a vida quer destruir você, mas porque existem mudanças que só acontecem quando a gente para. Talvez, só talvez, a dor que hoje mais te perturba seja justamente a porta para a vida que você ainda não teve a coragem de viver. Deixa eu te fazer imaginar uma cena. Um homem caminhava todos os dias pelo mesmo caminho. E bem no meio da estrada tinha uma pedra. No começo ele reclamava. Quem foi que deixou isso aqui? No dia seguinte, a pedra continuava lá. Ele desviava dela, seguia a vida. Os dias passaram, as semanas passaram, os meses passaram. E aquela pedra continuava no mesmo lugar. Até que um dia ele cansou. Em vez de reclamar, resolveu empurrar a pedra. No início parecia impossível. A pedra era pesada, suas mãos doíam de empurrar. Ele pensou em desistir várias vezes, mas continuou. Suas mãos doíam de empurrar a pedra, porque ele era pesada. Ele pensou em desistir várias vezes, mas continuou. Depois de muito esforço, conseguiu tirar a pedra do caminho. E foi naquele momento que ele percebeu uma coisa. Debaixo da pedra havia um pequeno buraco. Dentro dela, uma placa dizia: os maiores obstáculos escondem as maiores mudanças. Essa história pode não ter acontecido de verdade, mas a mensagem dela acontece todos os dias. Tem gente que passa anos reclamando da mesma dor, da mesma decepção, do mesmo medo, do mesmo relacionamento, do mesmo emprego, da mesma vida e nunca para mover a pedra, porque reclamar é mais fácil do que mudar. Mudar exige coragem, exige aceitar que talvez o problema não esteja no mundo. Talvez exista alguma coisa dentro de nós que também precisa ser transformada. E essa é uma das verdades mais difíceis de aceitar. A dor não muda a nossa vida sozinha. Ela apenas mostra onde a mudança precisa começar. Quem transforma a própria vida é a decisão de enfrentar aquilo que a dor está mostrando. E é por isso que duas pessoas podem passar pelo mesmo sofrimento, uma sai mais forte, a outra sai mais amarga. Não é a dor que decide isso, é a forma como é que cada um escolhe responder a ela. E talvez neste momento a vida esteja fazendo a mesma pergunta para você. Você vai continuar contornando essa pedra ou finalmente vai ter coragem de movê-la? Porque às vezes o que parece estar bloqueando o seu caminho é justamente o que vai revelar quem você realmente pode se tornar. Bom,
Você talvez esteja esperando o dia que a dor vai simplesmente desaparecer, mas se esse dia nunca chegar, enquanto você continua sendo a mesma pessoa, pensa nisso. Às vezes a gente pede para Deus tirar a dor, mas Deus está tentando usar a dor para nos transformar. Se a dor fosse embora antes da hora, talvez a gente nunca aprendesse o que precisava aprender. Olha para a sua vida. Quantas coisas você só mudou porque um dia doeram? Talvez você só começou a cuidar da sua saúde depois de um susto. Talvez só aprendeu a dizer não depois de ser usado por muita gente. Talvez só descobriu o seu valor depois que alguém fez você se sentir pequeno. Aparecia um fim. Hoje você percebe que aquilo abriu seus olhos. E é por isso que nem toda dor é um castigo. Algumas dores são um chamado para crescer, um chamado para mudar, um chamado para deixar para trás uma versão de você que já não faz mais sentido. E sabe qual é o maior erro? É transformar a dor em identidade. Tem gente que sofre tanto por tanto tempo que começa a acreditar que nasceu para sofrer. A tristeza vira parte da personalidade, a decepção vira desculpa, o medo passa a mandar em todas as decisões, mas você não é sua dor, você está passando por ela. Existe uma diferença enorme entre essas duas coisas, porque quem acredita que é a dor para de lutar, mas quem entende que está apenas atravessando a dor continua caminhando, mesmo devagar, mesmo com medo, mesmo sem chegar ao final da estrada. E é assim que as pessoas mudam. Não é quando tudo melhora, é quando elas decidem dar mais um passo, mesmo sem ter todas as respostas. Talvez hoje você ainda chore, talvez ainda doa. E tudo bem. Ser forte não é nunca sentir dor. É ser forte, é não deixar que ela decida que você vai ser um dia. Um dia você vai olhar para trás e perceber que aquilo que quase te quebrou foi exatamente o que te tornou uma pessoa mais consciente, mais madura e mais forte. E talvez você até agradeça, não pela dor em si, mas pelas pessoas, mas pela pessoa que ela ajudou você a se tornar. Porque algumas das páginas bonitas da nossa história começam em capítulos em que a gente jurou que nunca conseguiria superar. Antes de ir embora, eu quero deixar uma última reflexão com você. Imagine que daqui a alguns anos você encontre uma versão mais velha de si mesmo e essa versão olha nos seus olhos e diz apenas uma frase: aquela dor que você tanto queria evitar foi exatamente o que salvou a sua vida. Como você reagiria? Bom, deixa aqui nos comentários. Porque talvez hoje seja difícil acreditar nisso quando a dor aperta. Tudo que a gente quer é que ela acabe. E é humano. Todo mundo faria o mesmo, mas às vezes a vida não está tentando machucar você. Ela está tentando impedir que você continue vivendo do mesmo jeito. Porque existem portas que só se abrem quando a gente cria a coragem para mudar. Existem pessoas que só descobrem quem realmente são depois que tudo aquilo em que confiavam desmorona. Então, em vez de perguntar por que isto está acontecendo comigo, experimente perguntar o que essa dor está tentando me ensinar. Essa é a única pergunta que pode mudar completamente a forma como é que você enxerga a sua vida. Talvez a resposta não venha hoje, talvez nem amanhã, mas se você tiver a coragem de ouvir em vez de fugir, uma coisa é certa: você vai sair dessa fase diferente de como entrou, mais consciente, mais forte, mais verdadeiro. E quem sabe, pela primeira vez, vivendo uma vida que realmente faz sentido. Se esse vídeo fez refletir, não guarde só para você. Partilhe, deixa seu like, inscreva-se no canal para receber mais conteúdos que nem esse.